Fala galera, aqui quem fala é o Nicolo da Pocket Channel Brasil. Aqui quem fala é o Douglinhas da Pocket Channel. E hoje a gente vai fazer um quadro diferente. A gente vai fazer um quadro de tops. Toda vez que sair uma coleção ou toda vez que tiver alguns pokémons legais, a gente faz uns top 10 pra ver se vocês gostam, né? A gente quis começar logo esse episódio, começo desse quadro já com um episódio meio que duplo. A gente vai fazer os top 10 das cartas que vão cair na rotação e vão ser divididas entre os pokémons e os trainers que vão cair, que vão deixar o formato padrão, né? Não é padrão, é standard, né? É, que vai deixar standard. Eu não sei como é que é standard em português, a gente escapou. O formato caiu dia 1, né? A gente já tá na nova rotação. Mas vamos falar um pouquinho das cartas que caíram e vão deixar saudades, né? Ou não. Lembrando que caíram desde o XY Base, Flecha de Fogo, Punhos Furiosos e Força Fantasma. Agora o formato é Primal Clash, ou Conflito Primitivo, em diante. Né? Até a última que saiu. Até a última que saiu no dia. A gente vai começar pelo top 10 das trainers. Eu começo agora com... Polinho, ó, Polinho. Fazer o quê? Em 10º lugar, a gente começa com uma... Não é bem uma trainer, mas é uma trainer que é a Mystery Energy, ou a energia mística. Aí, como vocês já sabem lá da Força Fantasma, ela ajudava muito os decks psíquicos com essa coisa de poder reduzir o custo de recuo. E, bem, como eu falei, agora os decks psíquicos perderam aí uma grande ferramenta. Principalmente Trevenant, né? Usava muito ela. Trevenant, né? Pouca deck psíquico, né? Caiu o Bofet. O Bofet ajudava muito também. Bom, em nono lugar, a gente vai para um Stadium já, Fight Stadium da coleção Punhos Furiosos. O Fight Stadium ele ajudou muito os decks de pedra, né, os decks lutadores. Ele dava 20 a mais para pokémons lutadores quando batesse numa X do oponente. Isso entrou praticamente quase em todos os decks. Ele era uma carta que podia te ajudar, mas podia te complicar também. Porque se você fosse um pokémon do tipo lutador e X, se você tivesse uma Mirror Match, você também ia sofrer o efeito do ataque que tem em você. Então assim, ele ajudava principalmente pokémons não X lutadores, mas com um Pokémon X lutador também se beneficiava, mas também tinha aquele risco de talvez, se enfrentar uma Mirror, você também tomaria o fogo de volta, né? Em 8º lugar, a gente agora tem um trainer da Flecha de Fogo, Blacksmith. Ele que foi uma das grandes cartas que ajudou, deu uma boa força nos decks de fogo, né? Você podia energizar muito rápido os decks. Basicamente, se o seu batedor fosse um Pokémon de fogo, já era. Você tinha que ter 3 Blacksmith nele, sem sombra de dúvidas. Principalmente pelo fato que deck de fogo tem essa coisa de descartar energia, descartar carta, alguma coisa assim, que ele ajudava muito a recuperar isso. Sim, nessa coleção veio bastante carta que descartava energia, como o campo, a tocha. O próprio Battle Compressor. O Battle Compressor também ajudava muito nessa energização rápida. E o Blacksmith você conseguia montar um Pokémon Double Blacksmith, 2 energias, que montava um Charizard no T1, né? Ou um Flareon já tava batendo também, o Flareon X. Então assim, você conseguia botar 3 energias em um Pokémon num único turno. Então ele era bem... Ele agilizava muito o jogo nesse sentido. Em 7º lugar, a treinadora Corina. Corina, ela mais uma carta para Pokémon lutador. Ela agilizou demais qualquer deck lutador. Ela podia pegar um Pokémon e um item, né? Disso você podia pegar Hurricane de matchup, fazer matchup no T2. Você podia pegar muito item que acelerava o deck. Você podia pegar aquele item que estava te faltando, né? O cara deu um Lysandre, talvez o seu Regirock, você podia dar Corina. Nem precisava pegar um Pokémon e podia pegar Switch, Spirit Link também, de alguma Mega Evolução, talvez. Corina também foi uma das cartas essenciais para deck pedra. Nem vai, aquela... Eu chego a dizer até hoje que ela é uma Skyla melhorada, né? Que você podia pegar um Pokémon e um item, tudo bem, você não podia pegar outro Supporter ou outro estádio, mas pegar um item, cara, isso ajudava muito. Ajudava muito, ela também só não entrou no deck lutador, né? Entrou em vários. Em 6º lugar a gente tem uma que, justamente por causa de um Pokémon recente, ele veio muita cena, que é o AZ, ou As, ou sei lá, chame como você quiser. Ele é da Força Fantasma e basicamente ele era uma Max Post enquanto ela ainda não tinha voltado ao formato, né? Você podia voltar um Pokémon para sua mão, claro, descartava tudo que tinha. Mas ele foi muito útil por causa disso, deck Fado usou ele para poder tirar dano, né? Fazer uma Max Potion substituta. A gente usava muito ele para Shiny, para tirar e voltar ele pôr de volta no campo. Então assim, quase todo deck, se coubesse espaço, você colocava aí um AZ, ele sempre era bem-vindo, ele sempre podia te tirar de algum apuro. Principalmente Red Ringer, né, também. Bom, a gente vai para 5º lugar agora. 5º lugar fica com a Muscle Band. A Muscle Band foi um item que entrou na coleção XY. Ela, desde que ela entrou entrou praticamente quase em todos os decks. O que ela faz? Ela aumenta 20 no Pokémon que era ligado. E isso ajudava bastante, principalmente quando você faltava aqueles 20 de dano para matar aquele Pokémon esperto.
de 130, 110 de vida. Da Muscle Band, matava. Muscle Band foi uma carta muito legal nessa rodada. Ela é muito versátil por causa disso, 20 em qualquer Pokémon, quer dizer que podia ser um X, podia ser uma evolução, podia ser um básico, então assim, qualquer coisa. E querendo ou não, isso dá um dano massivo. Às vezes, logo no começo do jogo eu já vi gente com deck de evolução bater com o basiqueiro que não conseguiu evoluir, tipo um Cubone, ele bateria 10, você tá batendo 30. E ele é antes da fraqueza, então você estaria batendo 60 se fosse alguma coisa com fraqueza. Então a sacada do Muscle Band também era isso. Tipo... e querendo ou não, tipo, 20 a mais fazia diferente sim na contagem. Em quarto lugar, a gente tem agora, essa é uma carta que eu fazia questão, então todo deck era o Xerosic, o outro supporter da Força Fantasma. É engraçado que a gente falou do AZ, falou do Xerosic, e você não pode falar do Lisandre, do Coringa de Lisandre, porque ele foi banido. Ele foi banido, ele mal entrou e já saiu. Mas perceber que essa coleção tem todos os suportes foram jogados. O Xerosic, na minha opinião, era indispensável em qualquer deck, porque você podia descartar uma energia especial ou uma ferramenta de qualquer Pokémon do jogo. Então você podia tirar aquela Red Ringer chata, você podia tirar aquela Double do oponente, que era muito, que podia ser a peça-chave, podia até tirar um Spirit Link se sentisse zoeiro no jogo. Xerosic fazia duas coisas e muitas das vezes uma dessas coisas te atrapalhava. Então, em vez de usar duas cartas, você usava um Xerosic que tirava ou energia especial ou uma tool. Exato, isso ajudava muitas vezes. Tipo, você tirar uma Strong do cara, tirar uma Double do cara, tirar a própria Mystery do cara, ou até mesmo, como eu falei, tirar uma ferramenta, tirar a Muscle, fazer ele parar de bater aquelas 20 de dano que estavam incomodando. Tá porra! Nossa, o cara fez que eu flash. Medalha de bronze, galera, vai para um Stadium de novo, chamado Dimensional Valley. E ele reduzia um ataque de Pokémon psíquicos, ataques qualquer, né? Pokémons que atacavam com energia qualquer tinham um custo a menos para atacar. Cara, isso ajudava pra caramba, né? Muitos Pokémons psíquicos também, com uma ou duas energias para atacar, com ela você reduzia um custo de ataque e você atacava mais rápido. E às vezes sem energia você atacava. Ela foi muito usada principalmente em Night March, né? Porque o Pump acabou em vez de 3 energias, batia com duas incolor. E até mesmo o Trevenant Break, precisava de 2 energias, uma psíquica e uma incolor. Se usava ele, só precisava de uma psíquica. Ou seja, ele estava batendo com uma energia, isso era muito rápido. E de novo, mais uma grande perda. A Mystery ainda era assim, facilitava o seu deck, facilitava o seu jogo, mas o Dimension Valley ele era crucial, cara. Bom, a nossa medalha de prata, em segundo lugar, essa carta vai fazer muita falta mesmo, que é o Battle Compressor, mais uma carta da Força Fantasmas. Cara, ela é uma carta que surgiu assim, ela era para poucos decks, para realmente pro Night March ou para qualquer outro, um Dark, um Vital, né, Vitalzinho, mas com o passar do tempo, cara, todo deck tinha ele. Principalmente com o uso mais comum do VS Seeker, todo mundo botava um Battle Compressor para sempre mandar ou alguma tech que você não ia usar naquele jogo, ou algum suporte que você poderia usar mais pra frente, com um Sycamore, ou um Lisandre, alguma coisa assim, para já deixar mais fácil o teu jogo no futuro, cara. Esse vai fazer muita falta. Deixa eu passar. Bom, o Battle Compressor também, desde que saiu, também jogou e já entrou jogando em decks noturnos, em decks metálicos que você precisava energizar energias da pilha pro deck, Mega Maneco, e Vitalzinho, Bronzong. E ele era uma carta que quando todo mundo viu, achou que ela era uma furada, né? Porque assim, você vai mandar 3 cartas suas pra pilha, né? Então assim, não tinha muito sentido. A gente, tá bom, o Flare tava saindo do formato, não tinha Vesper Queen, só o Night March aparentemente se aproveitava. E assim, por que eu vou mandar 3 recursos, né, direto pra pilha? E no final se provou... Até pra Versus Seeker o cara ajudava muito. Versus Seeker, os... Mandava a Lisandre... Não, os outros lá, os outros dois. Os outros dois o quê? Eu não sei. O Axe e o Marte. O Axe e o Marte também aproveitou muito dessa carta. Bom, em medalha de ouro pros trainers, né, vai a Megafone. Megafone foi praticamente um reprint da chave de fenda. Uma chave de fenda você descartava duas tools do campo, né? O Megafone você descartava todas do oponente. Cara, eu gostava muito. Toda vez que eu montava um deck, assim, eu sempre começo com a coisa padrão, os VS Seeker, os Sycamore, eu sempre colocava o Xerosic também, mas o Megafone não podia faltar. O Megafone era muito especial. Megafone praticamente ele é essencial em quase todos os decks. Ele só ficou meio obsoleto depois do Trevanant, né? Porque você não usava energia, você não usava item. E o Sapo também. Mas tinha o Xerosic também pra cobrir essa parte. Mas o Megafone sempre foi uma carta útil, tirava as Spirit Link daquele Pokémon que não evoluiu, tirava as Muscle Band, tirava a Float do Garbodor. E
E foi bastante crucial em muitos decks. Uma coisa também que eu quero falar, gente, a gente vai fazer outro vídeo falando do que a gente espera pro próximo formato. Então, aqui é realmente um memorial pro que tá caindo, que pode voltar, como a gente tá falando, a gente tá gravando esse vídeo em setembro, ele pode, talvez tudo que a gente falou aqui, algumas voltem, algumas não voltem, algumas voltem um pouco adaptadas, mas são realmente coisas que no momento a gente vai, é o que a gente mais vai sentir falta no formato atual. Trainer a gente nunca espera que ela sempre volte, independente qual, né? Berserker é relançada, várias cartas já foram relançadas a durante o Float tempo. foi relançada. A Float, então guarda os trainers que eles voltam sempre. É sempre bom. E agora a gente vai começar nosso segundo top 10, segundo, que agora vai ser dos Pokémons que vão cair. E como a gente falou, trainers ainda podem voltar, mas Pokémon não. É geralmente mais difícil, porque ele volta ou com um HP adaptado, ou com um ataque diferente, ou até com custo de recurso diferente. Com outro Pokémon, com outro tipo, usando a mesma habilidade, os mesmos ataques. O próprio Gevaldor, ele voltou quase igual, mas por ataque de baixo, né, o ataque lá ser diferente, a quantidade de dano ou o nome, você não pode usar o mesmo. Você não pode usar o mesmo. Então, assim, esses são realmente caíram, provavelmente, a menos que tenha uma Legendary Treasures, né, que nem teve nos Estados Unidos, acho pouco provável que a gente vai ver elas tão cedo. Bom, em 10º lugar a gente começa com Aromatize. Cara, essa carta começou bem tipo fada, ela deixava muito fácil a mobilidade de energia. Você poder mover como você bem entendesse as energias de fada, permitia assim, um jogo muito rápido com esse deck. Ela no estágio 1, ela tem 90 de HP, ela era muito balanceada, você não conseguia fazer... Era difícil, era fácil de trazer ela pro campo, e também era fácil de matar. Qualquer coisa que batesse em banco, em 2, 3 turnos, matava ela. Quando ela saiu também foi a Era das Fadas, né? Que as cartas fadas como tinham acabado de sair. E ela não só entrou em deck fada, né? Entrou em bastante deck box, misto, que movia energia. Mover energia ajuda muito a pessoa. Big Basics, qualquer coisa que assim... Eu até lembro que toda vez que eu vi alguma coisa que batia de energia em color, eu pensava, dá pra pôr um Aromatize aí. Dá pra pôr um Aromatize, tipo, dá pra fazer... Eu quase pensei em um deck For Fun que era basicamente vários bichos não X, mas que batiam com energia em color e fazer ele com Aromatize. Aí basicamente você energizava e você ia brincando. O cara tem fraqueza planta, você batia com um negócio de planta que batia em color, né? Rainbow, a Double Dragon também, a Aromatize botou com força por causa da Double Dragon. A Aromatize sempre foi um Pokémon estratégico, né? Não foi um Pokémon pra bater. Ela é basicamente igual o Shane, você põe no seu banco, ela não é pra bater, ela fica ali ocupando aquele espaço, mas tá te ajudando, né? Bom, em 9º lugar vai Aegislash X, um Pokémon X da Phantom Forces. Ele é um Pokémon metal e a habilidade dele ajudou muito o deck, porque ele foi um Pokémon Rock. Ele, com energia especial, o oponente com energia especial não podia atacar ele. Então, geralmente, deck aqui é Double, deck aqui é energia Dragão, Strong, todas essas energias que precisavam de energia especial, o Aegislash estava lá pra segurar o cara. Tem um ataque razoavelmente forte, mas ele não foi tão usado para bater, mas sim pra segurar aquela pancada daquele Pokémon com energia especial. Cara, ele era um lock perfeito pra Night March, né? Tanto que teve que sair a Hexmania, que foi meio que o counter dele. Mas e o legal do deck, como ele bate com energia incolor, você podia botar 3 energias qualquer nele, ele batia 40, mas se conseguisse botar 3 energias metal, ele tava batendo 100. Então ele tinha também aquela coisa do dano modular, né? Se ele queria batesse pouco, você batia com 40 a 100. Se queria que batesse muito, eu já vi gente que tipo viu que o cara não tinha counter pra Aegislash, ele enchia de energia e tava batendo 100, 150, 180. Geralmente isso atrapalha o cara, né? Que tem um Aegislash lá, não vou poder colocar energia especial, vou ter que energizar a base de energia básica. E aí, dependendo do deck, atrapalha muito, sim. Exato. Em 8º lugar nós temos Bronzong, aproveitando aí outro Pokémon da Força Fantasma. Essa vai deixar muita saudade. Vai mesmo. Eu gostei muito do Bronzong porque eu sempre fui fã de Pokémon Metal. Então assim, o Bronzong trouxe Pokémon metais de volta à vida, porque a habilidade dele ajudava muito. O Metal Link, você podia, né, se ligava ali a energia da pilha de descarte com o Pokémon no banco, agilizava muito. Você podia montar, como você falou, se tivesse 3 Bronzong, 2, 3 energias feitas, você podia montar 8 Slash em T1. Bronzong também não entrou só em deck metal também, já vi muitos decks de Mewtwo, deck de Bronzong, de Aegislash também. O Bronzong, ele é um Pokémon, ele já tinha no formato antes, né, mas não era o Bronzong, era o Electric. Ele fazia a mesma coisa, o mesmo efeito, mas com energia elétrica. Cara, isso assim, pode não parecer, mas agiliza realmente muito. E assim, é meio que vale a pena se sacrificar 3 espaços no seu banco para pôr 3 Bronzong e ter essa energização extra. Basicamente assim, você bate com batedores básicos, você precisa baixar Spirit Link, 3 Metal Links, uma energia no turno e pronto. Se
precisa recuar talvez. O único ponto negativo é isso, você pode energizar banco, mas isso ainda é contornável, né? Em sétimo lugar, um Pokémon da Punhos Furiosos, Hallutia. O Hallutinha, aquele Pokémonzinho pequeno, Do inferno. aquele Pokémonzinho do inferno que com uma energia arregaçava todos aqueles Pokémon X. Ele fazia bastante diferença no deck de pedra, né, no deck lutador. Ele atrapalhou muitos decks, ele é um Pokémon muito forte. Ele era um bom counter contra X, né? Sim, independente de ter uma vida baixa, ele fazia muita diferença. Às vezes você, o cara com Pokémon X, você só com Hallutia, só o Hallutia dava conta só. Pior que é verdade, né? É que a sacada do Hallutia é que não tinha custo pra recuar, ele batia com uma energia, e era uma energia um dano bounce, tudo bem, só batia em X, mas mesmo assim. E assim, lutador, então você tinha o campo, você tinha a Muscle, você tinha a Strong. Então assim, eu já vi gente botar às vezes até o cara duas Strong no Hallutia, então ele era um inferno. Ele batia muito forte. E assim, de novo, era uma carta bem balanceada, que 70 de HP não é uma coisa de dano muito boa. Mas ele era bastante flexível, por não ter recuo, né? Nossa. E ser um simples Pokémon básico. A troca de uma X de 2 por 1, então... Muito boa. Essa é uma coisa que às vezes até sinto vai fazer saudade, cara. Podia voltar. Sexto lugar, cara, esse sexto lugar vai ficar pro Crobat. Crobat da Phantom Force. Eu lembro até hoje, quando saiu, ninguém deu bola pra ele. E tipo, duas coleções depois, todo o deck tinha, né? Aquela coisa de a linha evolutiva dele poder dar 50 de dano só evoluindo. Era muito top. E assim, não tinha custo pra recuar também, né? O Golbat e o Crobat não tem custo pra recuar. E, bom, o Zubat e o Golbat foram reprintados nas gerações. Mas o Crobat não, né? O Crobat, ele tinha também a dimensão vale, reduzia um ataque, tacava sem energia. Você fazia o Crobat, dava Z, subia ele pra mão. Então o Crobat foi Scoop Up, né? Scoop Up. O Crobat foi um Pokémon muito flexível. E praticamente, como ele disse, em quase todos os decks tinham um Crobat lá para encher o saco da rapaziada, né? Sem falar que assim, uma coisa que a gente tem que lembrar que assim, saiu o Crobat Break no Japão, mas ele não tem nenhuma habilidade assim condizente com essa linha de raciocínio do Crobat, né? O Crobat Break parece que ele não tem nada, ele simplesmente 3 energias em cor dá um certo dano lá. Então assim, provavelmente ele vai vir numa coleção futura, um outro Crobat, pode ser reprint ou não, e com esse Crobat Break. Então a gente talvez veja, mas talvez não seja todo esse poder de fogo que era. Cara, era muito chato, senhor amado. Em quinto lugar, o Pokémon da Punhos Furiosos, de novo, Lucario X. Lucario X é um Pokémon bonito, lindo demais, com 3 ataques, fez bastante diferença aí pro deck de lutador, né? Que praticamente ele era o líder do deck lutador. Ele e Crobat fizeram uma dupla incrível. A Lutinha também entrava no deck, então Lucario com uma energia batia a essencial, com 2 enchia a mão e com 3 ele dava aquele dano horrendo. Assim, esse foi legal, uma carta extremamente flexível, tinha 180 de HP, o que na verdade era até meio contraditório, né? Que já que ele era tão rápido pra bater, ainda assim ele tinha uma quantidade de HP que, olha, na boa, fazia diferença. Fazia diferença sim. Ele praticamente foi um deck só, ele entrava só em deck lutador por ter ataque só com energia lutadora. Mas os decks dele eram fortes sim, fazia diferença sim. E mesmo com o Night March, que batia na fraqueza dele, ele ficou muito tempo no formato. Ele ficou muito tempo no formato sim, ele não se escondia, ele tava lá fazendo tops regionais, tops de Six, tops de campeonato. Ele é bonito. Ele é bonito, cara, ele merece até mais. Aquela arte ela tava foda. Em quarto lugar nós temos também, cara, você percebeu que tá meio que balanceando ali, tá indo e voltando Punhos Furiosos, Força Fantasma. A gente tem agora um dos decks da Força Fantasma, uma das capas mais ou menos, assim posso dizer, que é o Manectric. Em que, assim, ele é uma carta que todo mundo usava, claro, por causa da Mega, mas ele se provou ser útil só ele. Ele era rápido, ele batia com 2 energias, podia bater até 120, tinha muito vital, tinha muita coisa com fraqueza elétrica, tem ainda muita coisa com fraqueza elétrica. Batia então, no banco. Batia no banco, tinha tool, ele batia o dobro, né? Batia 60, batia 120, recuava com uma, então assim, ele era uma carta também rápida. Flexível, batia bastante. E o primeiro ataque dele era com energia incolor e só o segundo que vinha uma elétrica. Então assim, você até poderia jogar ele com decks mistos, né? Porque ele ficaria dando 20-20, 20-20, né? 20 no ativo, 20 no banco. E quando viesse elétrica, você começava a dar os 60 ou 120. É, Manectric foi um Pokémon que desde que lançou jogou e jogou até ele cair. Até nos nacionais eles estavam lá fazendo a festa, fazendo a presença, né? Mas Manectric foi um Pokémon bastante usado e ele merece a 4ª posição. Bom,
agora a gente vai fazer uma leve menção honrosa porque marcou o formato, tudo. Vai deixar, não vou dizer que deixou saudade, mas vou dizer que ele de fato mudou muito o deck, mudou o formato, que foi Night March, ou Marcha Noturna. Eu pelo menos, eu peguei o finalzinho da Black and White, né, da quinta geração, e eu nunca vi um deck assim, cujos batedores custavam centavos e fazia esse estrago, né. Eles mudaram todo o metagame, mudaram a forma de raciocínio, desbancaram muitos decks do metagame. Então assim, a gente teve que fazer essa menção honrosa porque não é um, né? É o Pumpkaboo, é o Joltik, é o Phantomp. Night March não é só tipo uma carta, mas sim o deck completo com tudo que ele vinha. Praticamente os decks eles eram praticamente quase iguais, mudava uma ou duas cartas. E ele foi muito forte porque conforme as coleções iam passando, por ele ter esse núcleo muito compacto, né? Você precisava deles e uma double e o campo. Você podia colocar muita coisa, então assim, o Battle Compress ajudava, o Time Puzzle ajudava, o Centro de Luta Furiosa ajudava, o Mil ajudava, o Shining ajudou. Então parecia que toda coleção que saía tinha alguma coisa que ajudava o Night March. E Night March então ele não entra no top 10, mas ele tem que estar presente assim na lista por ser um grupo que mudou muito o meta, mudou a cabeça de muitas pessoas que falavam, esse deck é uma bosta. E jogou com ele e fez finais de campeonato com ele. Eu lembro que até o lançamento, tava saindo umas pré-releases e o pessoal não tinha se tocado do lado americano. Né? A gente tinha toda a coleção já lançada da Força Fantasma no Japão, a gente tinha os scans, e a gente ficava no Gengar, no Maneco, no Malamar. E assim, eu lembro até hoje as pessoas olhando assim as cartas que tinha Night March e falavam, isso aqui pode ser um bom rug, pode ser um deck meio divertido. E no final se provou bem mais. No final fez tipo a festa e sambou na frente de muita gente. Bom, já vamos então com a medalha de bronze dos Pokémon. Um Pokémon muito chato, ele fez diferença sim, ele deu uma sumidinha no começo, mas ele ficou com tudo quando saiu a break dele, que é o Trevenant, né? O Trevenant da XY base, né? Da XY base, ele anulava qualquer tipo de item do oponente, ele atrapalhava e atrasava muito, sim. Ele, depois do lançamento do Oli, ele conseguia fazer ele no T1, então ele começou a dar muito trabalho, sim, independente da fraqueza dele ser noturna, né? Que os decks noturnos sempre estão na alta, ele sim atrapalhou bastante os decks, principalmente decks que o foco era itens de aceleração, de tirar energia. Não só isso, mas assim, o Phantomp, né, a pré dele que saiu na Turbo Colisão, ele também, você podia evoluir ele, então assim, se você começou jogando, você podia dar um olho e fazer ele em T1, do mesmo jeito que se o seu oponente começou, você podia ligar uma energia ou baixar o campo, já que era uma energia incolor, e atacar e fazer ele evoluir. E a sacada assim, que eu achava que ele era balanceado, porque ele colocava seu item enquanto ele era o ativo. Então você podia dar Hexmanic ou podia só dar um Lysandre, algum outro bicho que não tivesse essa habilidade. O ataque dele era relativamente pesado, assim, ele precisava de 3 energias, tudo bem, com Dimension. Fazia duas, né? Fazia duas, e assim, eu gostei muito do deck, de fato, eu joguei contra, é chato de trabalhar, porque assim, aí você fica à mercê da sorte com o seu deck, o cara vai fazer o jogo dele. Mas não era um deck extremamente imbatível, que realmente é a ponto de ser chato, né? E tem deck que às vezes é tão focado, tão forte no lock, que chega a ser chato. Você desiste porque sabe que vai perder e só vai prolongar a dor, né? E na nossa medalha de prata, segundo lugar, Disneytoad X, da Furious Fist, da Furious Furiosos. Saiu igual o Night March, saiu ninguém dava bola nenhuma. Double, 30, travava aí. Mais ou menos. Até que algum maluco resolveu testar o poder dele, a gente ficou vendo isso até o final dos dias, né? Sapo foi uma carta assim que eu pelo menos eu não dei valor pra ela, eu vi tipo 2 energias batia 30, mano, uma carta muito fraca. E não era tão fraca assim. Ele, um campo com laser, ele já começou moendo a alma de neguinho, com Crobat fez a diferença. O Slurpuff foi um deck que praticamente ele mostrou quem ele era. Ele mostrou uma temática diferente, né? Ele falou assim, enquanto eu vou travar o item do cara, só com um ataque, então o cara montava todo o resto do deck em outras coisas. Se ele queria dar mais dano, ele batia com Crobat, ou botava laser Birbank. Se ele queria atrapalhar o jogo, então ele botava assim, o Flagrante, os martelos. Então assim, ele se provou assim, enquanto o Sapo atrapalhava o jogo de um lado, você podia focar seu deck em outro ponto. Em outro ponto, deixava ele bater no cara e ia energizando, montando os Pokémon atrás.
Cara, mas é chato. E não tinha nada que batesse na fraqueza. Tipo, o pessoal começou a desenterrar bicho planta pra pegar na fraqueza dele e não ia. O único Pokémon assim que fez bastante diferença pra ele foi o Lef, um Lef da Plasma, mas ele caiu e deixou o sapo reinar, né? Veio Pokémon sim, planta forte, mas não fez a diferença, né? Que era pra ter feito, que foi o Sceptile, o Vespiquen. Porque ainda assim, pra eles poderem bater com o Vespiquen, ele precisava de item. Então se o cara não começasse o primeiro turno bem, não conseguisse mandar muita coisa porque ele descarte pra bater 90, já era. Até o deck que era do formato que era forte, que era o Genesect, começou a perder pra ele feio. Isso era uma coisa que a gente via muito, né? Cara, tinha né, o Sapo, o Genesect e o Flareon. Então meio que tem aquela coisa de bater na fraqueza um batia na fraqueza do outro. Foi legal essa temporada. Mas eu lembro que assim, obviamente, o Flareon apanhava de Sapo, porque batia na fraqueza e perdia o item. O Genesect apanhava de Flareon, porque não precisava bater na fraqueza. Só que essa não dava muito certo às vezes, essa coisa do Genesect bater no Sapo, né? Porque ele começou a ser muito chato. Ele começou a focar realmente nessa história de tipo, eu vou atrapalhar o jogo do cara e realmente na base dos 30 de dano, conseguindo os nocautes, conseguindo as praias, então foi chato, tiveram que, eu tinha que dizer que até hoje, acho que foi ele a causa do banimento do Coringa de Lisandre. Ele veio, ficou e aterrorizou muita vida. No final ele perdeu um pouco de força, mas literalmente porque eles tiveram que lançar muita coisa pra atrapalhar ele e fazer ele. E mesmo assim ele virou uma tech, virou batedor secundário, ele não deixou de ver jogo não. Bom, medalha de ouro vai então para Mega Maneco. O Mega Maneco com 210 de vida, batia super bem, tinha uma habilidade não, tinha um efeito muito bom, não tinha custo de recuo. Ele foi um Pokémon rápido, batia bem e fugia na hora que você quisesse. O Maneco, na verdade, ele é realmente aquele deck, aquele Pokémon meio que assim, pronto, ele não precisava de muita coisa. Você colocava uma energia elétrica no Manectric, o Spirit Link já era. Evoluir no próximo turno, colocava uma energia, ou podia usar Mega Turbo, batia, energizava e assim, ele sobreviveu, você recua de graça e trazia o batedor que você tinha acabado de energizar. Então assim, ele era muito versátil. Você tinha um deck podia ter algum bicho que batia e energizava e podia pôr energia elétrica, Mega Maneco era a escolha. E por que ele em primeiro lugar? Porque pra mim foi um Pokémon que ele nunca parou de jogar, sempre estava no meta, independente se tinha deck lutador lá fazendo estrago, ele sempre estava lá firme e forte, batendo em todo mundo e acelerando o seu deck, recuando na hora que precisasse. Então pra mim Mega Maneco fica em primeiro lugar sim. Medalha de ouro pra ele, medalha de ouro pra ele. Eu, pra mim, achei uma carta boa porque ele estragou o meta. Geralmente, quando vê alguma coisa muito boa, acaba meio que quebrando a vibe de algum outro deck, acaba dificultando para outro jogador, acaba mexendo negativamente no meta. Eu digo negativamente que o pessoal vai reclamar. Mega Maneco não. Ele veio, assim, você não via muita gente falando, puta, Mega Maneco é chato, Mega Maneco é muito forte, Mega Maneco é muito apelão. Não, ele era muito bem balanceado. Ele era forte, mas ele era forte, marcou presença, fez o que tinha que fazer. Não era impossível de vencer. Não era impossível de vencer, mas também não era tão fácil assim derrubar ele. E pra mim ele merece sim em primeiro lugar, medalha de ouro pra ele. E agora só vamos poder jogar com ele, né, no expandido. Você fala que foi ele que iniciou essa onda dos Spirit Links, ele iniciou bem, né? Começou bem com o Spirit Link, foi um dos primeiros Pokémon Mega Spirit Link. Junto com o Mega Gengar. Junto com o Mega Gengar batendo forte, descendo rápido e fazendo o terror das criancinhas, né? E assim, eu chego a dizer que mesmo ele era uma mega boa. Existem megas boas, megas ruins e, bom, como ele falou, vai deixar saudade. Bom, o vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma ideia, deixa um like aí, compartilha nas redes sociais. Se você gostou mesmo do vídeo e quer dar uma opinião pra nós, deixa nos comentários também a carta que você acha que faltou aqui nesse top 10. Fale se tem alguma coisa que a gente deixou de fora, podemos ter esquecido. A gente fez um nosso top 10. A gente fez um nosso top 10. Às vezes, tipo, tem carta que tava numa posição que você não achava legal. Deixa no comentário também, vamos trocar uma ideia. Bom, ficou muita carta de fora, ficou, mas realmente a gente fez esse balanço aí de última hora. Se não quiser perder um vídeo, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficar por aqui, né?